Então, resolvendo os exercícios que a gente tem ali da primeira aulinha de derivadas, calcule a primeira derivada das funções abaixo. Primeiro, porque a gente vai ver mais para frente que a gente pode calcular mais derivadas. Letra A é esta aqui. E como é que a gente faz para derivar essa função? Bom, a gente sabe que primeiro de tudo que eu vou ter que escrever g', porque eu não tenho igual a nada disso daqui, né? É outra função e ela tem um nome que é derivada. A gente vai pegando, os números primeiros ficam parados e a gente deriva só a parte que tem x. Derivada de x ao cubo, 3x quadrado. Baixa o expoente e tira 1 do expoente. Mais 21 vezes a derivada de x quadrado. 2x. Baixa o expoente e tira 1. Mais 3 vezes a derivada de x, que é 1, mais a derivada das constantes, quando elas estão sozinhas, que vale 0. Então, a nossa derivada, g', fica menos 15x quadrado, mais 42x, mais 3. E tá aí a nossa letra A resolvida. É realmente bem simples. A gente tem que lembrar como é que funciona as regrinhas. Lembrando que separa para o produto e que os números multiplicando, ou seja, as constantes, os coeficientes dos nossos números podem ficar parados. Para a letra B, a parte mais engraçada do exercício é a piadinha, porque a gente tem que h de x é uma função constante 5, então o que a gente vai calcular? A gente calcula a galinha. Exatamente, a gente vai calcular a galinha. E qual que é a galinha de uma função constante? A galinha é 0. Então, tá aqui o nosso terceiro exemplo, f de t, repara que eu não estou colocando mais x. Isso é bem usual a gente usar o t, porque normalmente quando a gente está falando de uma função é ao longo de um tempo, e nossa variável t é sempre o tempo, né? Mas isso é tudo a mesma coisa, não importa pra gente, o que a gente quer é calcular a derivada, eu quero f'. Bom, a gente já sabe calcular, o 2 fica parado, derivada de t é 1, então vai dar 2 mais 0, porque a derivada de constante é 0, então f' de t vale 2. Mais um resolvido. Letra D, a função S é assim. Repara que eu não vou derivar ainda porque eu tenho dificuldade em derivar quando está escrito desse jeito. Eu prefiro derivar a minha função quando ela está com um expoente fracionário. Então, é 2/5 menos x na 3/4. Mas, repara que eu não estou derivando, eu estou calculando a função S. Então, eu simplesmente vou repetir. Eu não calculei nenhuma derivada nessa linha. Eu simplesmente reescrevi a minha função. Então, tem que cuidar para não começar a embaralhar se a gente reescreve nossa função, de começar a derivar algum pedaço, escrever aqui 4x ao cubo. Não, não é isso. A gente tem que ou escreve a função ou escreve a derivada dela. Não pode ficar bagunçando as coisas. Esse exercício mais difícil é fazer subtração de frações, porque a gente tem aqui 2/5, x elevado, eu tenho que tirar 1 de 2/5. Então, é 5 sobre 5, vai ficar menos 3/5. Então, menos 3/5. Menos 3/4. Bom, tem que tirar 1 de 3/4. Se eu tirar 1, é a mesma coisa. Tirar 4 sobre 4, menos 1/4. Então, x na menos 1/4. Agora sim, 4x ao cubo, esse é fácil de calcular, baixa o expoente e tira 1, como todos os outros. E assim fica a função. Lógico, a gente poderia, se quiser, voltar para as raízes, desde que a gente cuide que tem um sinal de negativo aqui, mas a gente não precisa disso. Vamos deixar enquanto isso assim. Quando a gente precisar fatorar, quando a gente precisar mudar um pouco, a gente já sabe fazer essas coisas. Esse exemplo E, ele é bem importante, tá? Repara que a gente tem um produto aqui, mas eu não sei derivar o produto. Como eu não sei derivar o produto, eu não posso resolver a derivada dessa função desse jeito. Fica errado se eu quiser tentar derivar aqui. A gente vai descobrir como é que deriva produtos mais pra frente. Mas eu ainda tenho um jeito de resolver isso daí. Só vai me dar mais trabalho. Antes de derivar, eu vou ter que reescrever essa função abrindo esses produtos. Então, vai ficar v na 7 menos v quadrado, que é esse multiplicando os dois de lá,
E agora esse multiplicando os dois. Menos 3v na 9 mais 3v quadrado. Agora sim, se tá desse jeito, a gente sabe derivar. Porque as regras que a gente sabe são as de subtração, soma e multiplicação aqui por algum valor. A gente não sabe nada ainda sobre produtos, certo? Em derivadas, a gente não sabe nada sobre produtos, então a gente não pode usar regras de produto, porque a gente não conhece a regra do produto. Uma vez que eu arrumei a função, repara que eu não derivei nada, vamos derivar a função. Então, vai ficar 7v na 6 menos 2v, porque eu tenho que tirar 1, vai ficar v na 1, e a gente normalmente não escreve, menos o 9 baixando vai multiplicar o 3, 27, v na 8, porque a gente tem que tirar 1 do expoente, mais 12, porque o 4 baixou multiplicando o 3, v na 3. Não consigo juntar nenhum deles, todos têm expoentes distintos, então fica exatamente desse jeito. Faltou calcular a última, que é outra H, ou seja, teremos outra H', e eu não posso, de novo, usar derivada direto. Por quê? Porque aqui a gente tem uma divisão e eu não sei fazer divisão na minha derivada, eu não sei trabalhar com divisão. De novo, eu sei soma, subtração e números na frente multiplicando. Além disso, a gente não sabe mais nada. Porém, eu consigo, de novo, transformar essa função, repara que eu não estou derivando, de um jeito que eu saiba derivar. Se esse cara está aqui embaixo, ele pode subir. Tem um preço a se pagar, que é trocar o sinal do expoente. Então, eu posso escrever 3x na menos 2. Desse jeito aqui, a gente sabe derivar. Com a divisão, a gente não sabe derivar, tá? Então, vocês vão ver na próxima aula ainda que tem mais regras que a gente vai ter que seguir, e as de multiplicação e as de divisão, elas são um pouquinho mais chatas, não é assim tão simples quanto mais e menos, então a gente tem que cuidar bastante. Neste caso, então, pra gente, H' vai ser menos 6, porque o menos 2 desceu multiplicando o 3, x na menos 3. Lembrando que eu tô tirando 1 desse número, se eu estou tirando 1, a gente vai... Nesse pedaço ali, a gente vai somar, né? Vai ficar menos 3. Então, estão aí todos os exercícios resolvidos. Tem mais um monte para resolver. Prática. E cuidando, a gente ainda não sabe multiplicação nem divisão. Trabalhar na derivada, a gente não sabe dessas coisas, então a gente tem que cuidar bastante.